Bom dia, os amigos e amigas. Mais um dia. E aí? Bom? Mais um dia, Senhor. Que Deus possa abençoar nós nesse novo dia. O assunto que eu queria falar hoje, irmão, é sobre, mais uma vez, a gente vai falar sobre esse assunto. Os feiticeiros roubando a bondade de Deus. Os feiticeiros, irmão, para que você saiba, são as pessoas empautadas com o diabo. E ele não tem a bondade própria. Ele tem que roubar de quem? De Deus. Mas como eles vão roubar essa bondade de Deus, sendo que Deus está lá no céu? Através dos servos que servem a ele aqui. A maior bondade de Deus que há sobre a terra, nós apresentamos ela. Que a base é amar a Deus e amar o seu próximo. Não existe bondade maior do que essa, irmão. Essa é a maior bondade de Deus. E aí, como eles não têm essa bondade, ela não é encontrada nem mesmo nas igrejas, outras igrejas, porque essas igrejas aí, eles não obedecem à lei de Deus. Eles obedecem à lei dos políticos, à lei de Moisés, usando a Bíblia e diz que é a lei de Deus, para enganar os membros. E aí, nós apresentamos a bondade de Deus. Aí eles não aceitam. Não aceitam que essa bondade seja testificada aqui na terra. Aí o que eles fazem? Eles roubam ela, no que for possível ser roubado. Mas você está roubando é porque você não está obedecendo. Não. Estão roubando é porque eles sobrevivem disso. E aí como é que eles fazem para roubar ela? Eles fazem o cerco, né, vigiando todos os nossos passos. Controlando, é uma maneira que eles encontraram para controlar esse trabalho. E aí eles roubam essa autoridade benigna. Porque a autoridade maligna eles já têm, irmão. Eles já têm uma autoridade maligna. Naturalmente, porque eles têm uma parceria com o capeta, né? Então eles já têm a autoridade maligna. Então a eles não interessa o mal. Eles querem o bem para poder fazer pro povo e enganar o povo. Porque o que engana o povo, irmão, não é o mal, é o bem. É o bem. É o mal eles usam para obrigar o povo a obedecer a eles. Na marra. Mas isso é feito de forma secreta, hein? Mas eles obrigam. Então, mais uma vez eu digo, irmão, como eu falei no vídeo anterior, os homens são os miseráveis. São os miseráveis. E é bom a gente revelar isso, mano, para revelar essa pobreza que eles têm. Que eles se faz rico tirando a riqueza de Deus, roubando de forma ilegal. Isso é uma maneira ilegal de se apossar das coisas de Deus, irmão. E tem que ser revelado. Para que mostre ao mundo, para que mostre às pessoas a fraude que ocorre. E que muitas pessoas não servem a Deus porque se escandaliza com aqueles que servem. Porque vê ele passando fome. Vê ele num estado de miséria. É pior do que aquele que não serve a Deus. Não tem direito. O direito que ele tem é mesquinho. Porque o pastor é usado, né? O pastor ganha um pouco mais. É usado para encabrestar ele numa doutrina perversa que não abençoa ele. E aí o Deus verdadeiro é desfamado, irmão.
Porque ele não se apresenta como deveria. Por causa dessa fraude. Bom dia! Então isso aí tem que ser revelado, irmão. Tem que ser revelado essa fraude aí, esse engano. E aí o que eles têm feito para roubar essa autoridade e tentar nos fazer com que nós não tenhamos ela. Só que não tem como, porque a base nossa é a lei de Deus, irmão. Nós estamos presos a ela. Então eles não tem como mais eles apresentar o Deus falso dele, porque praticamente já foi comprovado, testificado que é falso e que esse Deus aqui é verdadeiro. Bom dia! Então, nós apresentamos o Deus verdadeiro, o Deus santo, Deus puro. Então esse Deus que nós estamos apresentando a todos. Pessoal, todo mundo fica olhando, irmão. Esse trabalho aqui, irmão, ele tá chamando a atenção de muita gente. O pessoal fica na porta olhando. Só que eu vejo com desconfiança esses olhares deles. Por quê? Porque tá todo mundo no cabresto do capeta, irmão. Então, cheio de coisa ruim. Então a gente olha com desconfiança. Então, irmão, vamos voltar ao assunto aí. Desse trabalho aí que rouba, né, a riqueza de Deus que está sendo roubada. Então o que eles fazem, irmão, para continuar aí roubando essa autoridade? Eles controlam, né? Você pode ver que nós não estamos tendo os membros que nós colocamos lá, as pessoas dos grupos, e não prospera. Não prospera. E aí é um controle que eles fazem para poder tirar de alguma maneira a autoridade desse trabalho. Virtude. O certo para eles, o que eles gostariam de conseguir é me perverter, me manipular. Mas eles não conseguem. Porque o Espírito Santo não está permitindo. Mas eles estão fazendo o possível aí para adquirir alguma autoridade tirada, roubada. Porque assim, irmão, essas pessoas, as autoridades, eles têm um pacto com o diabo, uma parceria. É justamente para isso, para roubar as coisas boas de Deus, para eles e para aquelas pessoas que obedecem a ele. Então é isso que acontece, irmão. Só que como é uma coisa roubada, ela não vem com coisa boa, ela vem com laço de maldição. E aí as pessoas se beneficiam daquelas coisas roubadas e traz um mal terrível para elas. Hoje eu estava conversando com uma jovem. Hoje mesmo ela já mandou uma mensagem para mim. Ela falando para mim, alegre, animada, que tinha arrumado emprego. Arrumei emprego. Eu disse, pô, que bom, hein? E aí eu tava pensando comigo mesmo. As pessoas, eles se contentam com merreca. É igual criança, é muito fácil se enganar. Eu coloquei ela no grupo. Aí eles vão convencer ela a sair em troca desse emprego. Então esse emprego ela vai ganhar um saláriozinho mínimo, se ganhar um salário. Ali no cabresto do patrão, se ela for uma faccionada, ela vai continuar. E aí eu tive pensando, quando eu fui para São Paulo em 98, em 97, animado, né? Porque eu era um jovem. E vou procurar um trabalho lá e conseguir alguma coisa para minha vida. Aí eu fui. Nessa época São Paulo estava bem melhor do que agora. E aí
Tudo que eu conseguia, eu investi numa casa. 10 anos de trabalho, de madrugada. E essa casa o PCC confiscou. Então é assim, as pessoas que trabalham aqui no Brasil, é assim que eles conseguem trabalhar e não conseguem nada. Eles não deixam. Porque é um país comunista disfarçado de democrático, irmão. É um país comunista disfarçado de democrático. E aí a pessoa trabalha e não consegue nada, porque eles não deixam a pessoa trabalhar. Todos os trabalhadores do Brasil, eles são vigiados, irmão. Justamente pelo consórcio do crime. Quem vigia ele? O trabalhador, os políticos, usando a polícia e as facções, setor privado, os faccionados. Então, por isso que tem muito jovem que não quer trabalhar, irmão. Porque como faccionado, ele consegue muito mais direito. Por exemplo, eu queria uma namorada. Não consigo porque todas as mulheres são direcionadas aos faccionados. E o dinheiro é do mesmo jeito. Você trabalha e não consegue nada porque o dinheiro é direcionado a quem a quem pertence ao consórcio do crime. Então é desse jeito que funciona, irmão, as coisas. E aí, eles querendo manter essa ordem, é bem provável, irmão, que eles vão arrumar mais serviço pro povo aqui. Vão trazer empresa, porque eles vão fazer de tudo, irmão, para esse trabalho não se estabelecer aqui. E como vai ficar assim? Por exemplo, vamos supor, se ele trouxer empresa para essa cidade, esse povo vai continuar na mão deles. Você lembra do que eu falei quando eu fui para São Paulo? Eles podem usar o ladrão para roubar ele. Para começar, a pessoa vai ter um salário mesquinho, porque esse real aí não dá poder de compra para você. A moeda desvalorizada. Vai ser um salário mesquinho. E depois, a maldição que vai vir sobre esse salário dela, por exemplo, muitas pessoas vai gerar contenda na família, relacionamento não vão dar certo. Tudo isso aí vai afetar o salário, né? O rendimento dessas pessoas. Porque não vai fluir, não vai prosperar como deveria. Porque irmão, a maneira que eles usam para que você não prospere são muitas maneiras. Eles estão cheios de oportunidade para que faça isso. Variações de conduta. Eles podem usar o ladrão. Ele pode criar um espírito de inveja aí. E usar o invejoso para te roubar, para não deixar você crescer. Enfim, eles podem fazer muitas coisas para que você não consiga nada naquele trabalho. Mesmo que você tenha um bom salário. Você pode ser roubado. Porque uma coisa, irmão, que tá vindo sobre laço e maldição. Vem com laço. O laço não foi quebrado. Somente esse trabalho nosso pode quebrar. Por quê? Porque é uma bondade, irmão. Porque é uma bondade que eles fazendo para o povo, que eles não têm essa autoridade para fazer. Não tem. Se lembra, irmão, quando o governo Lula entrou, que confiscaram a minha casa, ele ganhou capacidade de fazer casa pro povo. E aí ele foi preso. Porque foi uma autoridade roubada de Deus, irmão. Ele não tinha autorização de Deus para fazer aquilo, para fazer bem pro povo. Não tem, porque Deus, para você fazer bem pro povo, você tem que conseguir a autoridade de Deus. Quando você não consegue essa autoridade, você sofre as consequências, principalmente agora, irmão, porque antes eles faziam isso aí e não era penalizado. Mas porque chegou à terra o reino de Cristo, que não permite que a glória de Deus seja roubada. Não permite. Então todos que se limitam a roubar a glória de Deus, assim, estão tratados como delinquente pela lei de Deus. Porque toda honra, toda glória pertence a Deus, irmão. Então esses pessoal aí,
Eles pensam que eles podem fazer o que quiser, como eles fazem na regência dessas igrejas aí, controlada por ele. Esse conhecimento não está no controle deles, irmão. Nós temos lei própria, nós vamos ter moeda própria, conduta própria. É uma bondade própria de Deus. Que para você poder se beneficiar dela, você tem que obedecer esse Deus. Porque toda a autoridade pertence a Ele. No céu e agora na terra. Antes não estava na terra, por quê? Porque o reino de Cristo não tinha se revelado. Agora se revelou o reino de Cristo na terra. Então essa autoridade ela já se encontra aqui na terra, irmão. Autoridade. Então os homens pensam que eles podem fazer o que quiser, da maneira como eles querem. A partir de agora, não. A partir de agora, não. Então, eles continuam aí com a conduta deles, né? Recebendo vantagem para controlar esse trabalho. Mas a verdade já denuncia isso. É uma fraude. Eles não estão conseguindo fazer a bondade para o povo necessária, para o povo se satisfazer. Não estão, irmão. Porque eles dão uma cesta básica para o povo. Com a semana aquela cesta básica já acabou. Então é uma coisa apenas para iludir as pessoas. Vamos supor que agora eles lancem a ideia de trazer empresa para gerar emprego para esse povo. É uma coisa que vai durar mais tempo, mas só, como eu já falei, vai vir com um laço de maldição. Vai vir com laço de maldição. Porque o laço não foi quebrado. Então o laço ele continua. É mais uma maneira de enganar as pessoas. De fraudar. E uma outra coisa, além disso, o próprio laço, porque essas empresas que porventura eles trouxer, ela vai só dar emprego só para quem fazer parte da regra que eles impor, que é a regra da maldição, da maldade. Então é mais um laço aí terrível contra o povo, né? Para ganhar tempo, para continuar enganando o povo. Enquanto isso, esse trabalho continua aí, sem qualquer chance, né? Mas a gente continua por aqui. Existe a possibilidade aí, se caso eles fizerem isso mesmo, eles começar a dar emprego pro povo, todo mundo ter uma oportunidade de emprego, como se ele estivesse no mundo de maravilha. A gente sai daí, a partir daí, a gente sai daqui. Mas a gente não tem plano de sair daqui, não. Não tem mesmo. A gente vai ficar aqui até a hora que o Senhor quiser que nós fique. Porque a gente não tem apoio em outro lugar. Não tem um lugar onde a gente possa ter um apoio melhor do que aqui. Então a gente continua por aqui, porque foi aqui que nasceu tudo. Então, irmão, a gente está apresentando as condições que se encontra esse trabalho em relação às autoridades, aqueles que roubam a autoridade desse trabalho, controlando ele. Isso aí é um recurso que eles estão usando, que Deus permite que eles usem. Só que é ilegal. É ilegal perante a lei de Deus. Portanto, porque se trata de uma rebelião contra o Espírito Santo de Deus, irmão. É uma rebelião ao Espírito Santo de Deus. E todo aquele que se rebelar contra Deus, irmão, não ficará impune. Não ficará impune. Então, há penalidade, sim, para todos esses. Pode ver que as nossas próprias informações que denuncia já está dando uma certa pressão neles. Essa fraude. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus, que revela tudo isso. Então a gente revela mesmo, porque o Espírito Santo,
nos inspira para isso, para testificar da verdade contra todo o engano, contra todas as fraudes. É isso que nós temos feito, irmão. Então, irmão, nosso trabalho é deixar você bem informado, é deixar bem você bem orientado. Ele já está nas ruas aí da cidade, filmando tudo aí, ó. Filmando a cidade. Então não tem como mais alguém apresentar um trabalho lá em tal cidade ou em tal lugar, dizer que tudo se originou lá. Eles fazem muito isso. Eles copiam. E essa riqueza de conhecimento, ela não pode ser copiada, irmão. Porque ela tem que ser apresentada dessa maneira para poder gerar benefício a todos que querem ser beneficiados com esse trabalho. Então, irmão, mais um dia, mais informações importantíssimas para você. E é isso que nós queremos, lhe deixar bem informado, bem aconselhado, para que você não seja enganado. E você pode até não dar crédito a esse trabalho, mas não é por falta de informação correta, que realmente esclarece para você o caminho do bem, o caminho da bênção, o caminho da paz, do amor. Esse é o nosso prazer, irmão. Tudo isso nós fazemos de graça, irmão, para você de graça, porque esse trabalho nos foi nos dado por amor. Então, com amor recebemos e com amor vamos dar e fornecer a você. Então é uma maravilha que vem de Deus. Então a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Que Deus possa abençoar todo mundo. Dar um bom dia a todos. Em nome de Jesus.